No começo de 2021, eu lancei o terceiro vídeo do canal sobre a Sakura, onde eu exaltei alguns dos melhores momentos da personagem Naruto para mim. E esse vídeo acabou não tendo muita repercussão ou impacto conforme o tempo foi passando. Mas um belo dia eu parei para ler um artigo que falava sobre como as flores de cerejeira quase foram extintas no Japão. Contudo, foram salvas por um inglês após a Segunda Guerra Mundial. Eu sei, essa narrativa no dia de hoje pode ser vista com certa desconfiança, pois meio que subordina a salvação de algo culturalmente importante para um povo não branco ao homem branco. E eu super entendo isso. Mas eu obviamente não estou dizendo que o artigo é falso ou não deve ser lido. É só aquele velho compromisso com a verdade, com relação ao inglês que resgatou muitas espécies de flores da extinção. O artigo também fala dos significados que essas flores tinham para o Japão, desde a época em que este ainda era um país fechado para o resto do mundo, até a restauração na era Meiji, em meados do século XIX. Desde os tempos imemoriais, as cerejeiras ajudaram os camponeses do Japão a identificarem o momento do fim do inverno, bem similar à forma que era a condução da vida das pessoas na Idade Média na Europa. Os vikings, por exemplo, só faziam suas expedições de pilhagem até o início do inverno. Essas flores eram veneradas neste país e se tornaram um símbolo muito forte de alegria e paz, mas também da brevidade da vida. São os motivos de, por exemplo, essas flores serem tão comuns na época da formatura em animes. E propriamente no ensino japonês, eles de fato concluem o ensino médio na primavera, na época das flores de cerejeira. E pensando agora com esse contexto, mesmo que sejam cenas bem recorrentes e bem banais em animes, saber disso dá um toque muito mais bonito em toda aquela situação. Sabe, a beleza, mas também a tristeza no fim do colégio, ou de qualquer ciclo que você esteja finalizando e começando um outro. Um fim, mas que também é um novo começo. É bem bonito quando você para e pensa. Inclusive, o Hanami, que significaria algo do tipo contemplação da floração, mantém-se como uma das tradições mais importantes do calendário japonês. E o Akutami, autor de Jujutsu Kaisen, até propôs uma leitura interessante sobre isso, com a personagem Hanami, que quer destruir os humanos pela questão dos problemas ambientais, que também tem relação com o artigo, pois as flores de cerejeira estão morrendo, pois elas precisam de frio por pelo menos um mês para florescerem com temperaturas inferiores a zero. Então, em longo prazo, essas flores, se tudo continuar do jeito que está, elas em breve poderão sumir. Voltando ao ponto do vídeo, essas cerejeiras, que passaram por mais de 2000 anos sendo um símbolo de paz e alegria, nos anos 30, devido ao imperialismo nipônico, em menos de uma geração fez todo esse significado mudar, basicamente sequestrando o antigo simbolismo para uma ideologia imperialista japonesa, a ponto de transformá-las em um símbolo dos kamikazes, os pilotos suicidas que se lançavam contra os navios norte-americanos. Segundo a autora do artigo, a Naoko Abe, o simbolismo pode ir do positivo ao negativo, e foi isso que ocorreu durante a guerra. Transformou-se completamente sem que ninguém se desse realmente conta, dadas as circunstâncias da época. E é claro que é importante relembrar essa história para saber do que o imperialismo é capaz e as atrocidades cometidas durante a guerra. E alguns de vocês que talvez não conhecessem essa história podem estar pensando: bem interessante essa história dos significados dessas flores rosas no Japão. Contudo, talvez outros podem estar pensando: tá bom, mas o que caralhos tudo isso tem a ver com a Sakura do Naruto? Bom, a Sakura é uma personagem muito polarizada nos dias de hoje, principalmente porque anime é uma coisa que está cada vez mais se tornando mais mainstream e, assim, ainda é bem nicho, eu sei, mas está se tornando cada vez mais popular. E, tipo, volta e meia eu vejo o pessoal discutindo coisas problemáticas nos animes que os próprios canais de anime já discutiam há um bom tempo, seja pro bem ou pro mal. E a questão da Sakura é aquela velha questão da personagem feminina subutilizada, que foi deixada de lado, o machismo e tal. E, assim, Naruto e Dragon Ball são dois dos animes mais populares de todos os tempos. Só que eles já possuem mais de 20 anos de existência. E eu super entendo você querer problematizar certas coisas que não envelheceram bem nessas obras.
É tipo a discussão do pai do Gohan, mas isso se tornou muito mais piada do que qualquer coisa e ninguém leva mais a sério. E é a mesma coisa com a Sakura. Por isso eu disse que ela é muito polarizada. E no inconsciente coletivo do mainstream, ela é uma das personagens femininas japonesas mais famosas do mundo pós 2010. Poxa, quando cosplay de Sakura vocês já não viram por aí? Mas toda a discussão em torno dela acaba se resumindo a apenas duas perspectivas que vocês conhecem bem. A perspectiva que é só o kkk, personagem muito inútil, mulher muito chata, kkk. A do machismo, que ela foi mal escrita e tal, que eu entendo e concordo, mas tal como as cerejeiras que possuíam um significado de alegria e esperança e foram ressignificados para uso imperialista, a Sakura Haruno também foi cercada por significados, mas nenhum dos dois é realmente positivo. A Sakura possui todo um desenvolvimento sobre seu amadurecimento, independência e mudança, que são como os significados das cerejeiras. E eu sei dos problemas que houveram nesse meio todo, contudo, os dois significados dão a ela apenas uma imagem de mulher fraca, e parece que ela nunca sai disso, e também da mina que sofre o machismo, ou sofre por amor pelo Sasuke e tal, ou de fato sofrendo o machismo nojento de um monte de otaku, pau no cu chato pra caramba. E claro que eu sei que a Sakura, ela meio que não existe, então eu não tô falando que ela tá sofrendo, não falando que é uma mulher de verdade sofrendo machismo. É mais com relação ao olhar dos fãs perante a personagem, ou até perante o olhar do próprio Kishimoto, a forma como ele caracteriza as personagens femininas na obra. Mas eu não acho que precisa ser só assim. A Sakura é uma personagem muito querida por inúmeras meninas por aí. Sem contar que eu acho que esses pontos de vista, que em parte podem desencadear esse tipo de pensamento, ou seja, a piada por ser inútil ou machismo, e não é nem que não tenham um fundo de verdade. Além disso, é claro que você pode preferir a Nobara ou qualquer outra personagem, mas eu acho que ficar nesse tipo de argumento empobrece e engessa a discussão. Tipo, poxa, isso é arte e a gente deveria continuar discutindo sobre isso. E pensar assim parece que você só quer se manter na sua zona de conforto. E eu exaltei no meu primeiro vídeo sobre ela e momentos genuinamente bons que ela tem, onde ela demonstra força e confiança, como o momento em que ela corta os cabelos, que são momentos, como o título do episódio até diz, que ela floresceu, que ela mudou. Meu ponto com esse vídeo não é, no fim das contas, dizer para ignorarmos os problemas na narrativa do Kishimoto, e tampouco deixar de problematizar, mas sim propor uma nova forma de observar a Sakura na cultura pop. Ela pode sim ser vista como uma personagem para as meninas se inspirarem, que é perfeitamente de boa gostar de um cara e demonstrar força. São coisas que se complementam, não o oposto. Numa entrevista, inclusive, o Kishimoto até falou que ela e o Rock Lee representavam a fraqueza humana. Inclusive, o último vídeo do canal foi justamente sobre o significado de nunca desistir, onde eu falo sobre o Rock Lee e tal. Então, literalmente, a Sakura não precisa ser vista com essa imagem de mulher fraca, mas sim como o Lee ser uma imagem de força e superação. E sabe quem entendeu isso muito bem? O Akutami, que a partir disso nos entregou personagens como a Nobara e a Maki. E até a Miwa, que é uma piada, justamente como essa piada da Sakura inútil. E se o Akutami conseguiu fazer uma caracterização bem mais respeitosa para as mulheres, muito provavelmente tendo em base a Sakura, e o próprio imperialismo japonês conseguiu propor uma visão deturpada das flores para seus propósitos na época, nós também podemos, nas devidas proporções, ressignificar e enxergar a Sakura Haruno como uma personagem e mulher que merece respeito, pois, assim como as cerejeiras que simbolizavam uma constante mudança na nossa tão breve existência, a Sakura também é passível de possuir outras formas de interpretação. E, de fato, você poderia reduzir todo esse vídeo para apenas mais um naruteiro falando de Naruto, com certa razão, com um certo argumento aí. Mas eu ainda acho válido propor esse revisionismo perante uma personagem que se tornou tão forte na cultura pop, inclusive para as próprias garotas que cresceram com ela e continuam sendo fãs, e assim demonstrando que pode existir mais valor nela, para além do que temos como uma verdade estabelecida. O meu nome é Ítalo e o vídeo fica por aqui. Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, também deixa o like. Se inscreve, compartilha, vê os outros vídeos.
Obrigado e até a próxima.